Alô, meus amigos do Brasil, grande abraço, tá começando mais uma edição do Boletim da Bola. Vamos juntos, nesse período aqui, dar um passeio pelos portais esportivos para sabermos o que andam falando do seu clube de coração. O nosso aplicativo da Rádio Futebol, que é esse aqui, no ar 24 horas por dia. Estamos cobrindo o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato do Paraná, Campeonato Baiano e Campeonato Gaúcho. Nós vamos aqui transmitir os principais jogos para você nas rodadas de meio de semana e também do fim de semana. Bem, o Boletim da Bola, você sabe, no comecinho do programa a gente dá um giro pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu clube de coração na abertura do nosso Boletim da Bola. Eu vou conferir primeiro os destaques do programa esportivo, o que a gente anda vendo por aí pelos portais. Os destaques. Rascunho de Vitor Pereira pinta o Flamengo mais agressivo e mais opções na goleada sobre a Portuguesa. No São Paulo, Rogério Ceni repete velhos problemas e recebe vaia precoce na estreia do Paulistão. Repleto de desfalques, o Corinthians sente falta de peças. Joga mais contra o Bragantino. Joga mal, né? Mas o esquema tá meio difícil de entender para o novo treinador. Time B do Botafogo decepciona em primeiro grande teste pós-Textor. Moderno e bem localizado. O estádio do Orlando City vai ser palco de Vasco e River. O Fluminense volta ao Maracanã, após ter média de público em 39 anos. Atlético Mineiro busca novo clube para o Natan e tem quase 2 times emprestados. Bruno Valdez cancela a viagem para acertar com o Cruzeiro e se aproxima do Boca Juniors. Na Copinha, jogador do Galo não toma distância na cobrança de um pênalti e surpreende. Pedro faz gol de peito e o Flamengo goleia na estreia do Vitor Pereira. Roger Guedes vê um clima leve com o novo treinador, mas aproveita para dar uma alfinetada no VP. Rogério Ceni entende as vaias que eu falei da torcida na sua estreia. O presidente da Federação Paulista de Futebol fala dos preços dos ingressos altos após os protestos dos corintianos. Pelo 6º ano consecutivo, o Palmeiras lidera o ranking de convocações da base. Wellington Rato lamenta a falta de precisão na estreia e promete uma evolução. Arboleda celebra retorno após lesão e fala das vagas da torcida. Abel, na coletiva, comenta: vamos falar de outro assunto? Deixa o Flamengo para depois. Copa São Paulo, oitavas de final. Já tem todos os duelos definidos. No fechamento da terceira fase, o América eliminou o São Paulo. Agora o time mineiro vai enfrentar o Red Bull, que eliminou o Fogão Carioca. Futebol de fora. Ancelotti admite que Real Madrid está em má fase. Após o revés de 3-1, no domingo, no Estádio Internacional Rei Farah, lá em Riad, na Arábia, o treinador admitiu que o Real não está em seu melhor momento. Coritiba e Operário. Lá pelo Paranaense, vence na estreia, o Londrina empata. No Pernambucano, Santa Cruz e Náutico empatam em jogos de 6 gols. Afogados também vence. No Catarinense, Ercílio Luz faz 2-0 na estreia, a vitória é fora de casa. No Piauense, desempate domingo, o Fluminense do Piauí agradece. Paraibano, Botafogo abre 2-0, mas o Campinense buscou a reação e empatou. No Alagoano, Série B vence nos gols nos acréscimos e também lidera. No Campeonato do Maranhão, o Maranhão já vence a 2ª partida na temporada. No futebol inglês, o Arsenal derrota o Tottenham e amplia a vantagem na liderança. No futebol francês, o PSG perde.
do Rennes com Messi, Neymar e Mbappé. Todos eles em campo, viu? No italiano, Dybala faz 2, mas o Roma segue em 7º lugar. Na Supercopa da Espanha, o Barcelona atropelou o Real Madrid e conquistou o título. No português, Benfica empata com o Sport e anima o torcedor. O líder Benfica esteve 2 vezes atrás do Sport, mas contou com o inspirado de Gonçalo Ramos, que fez 2 gols e lidera a artilharia. Bem, esses são os destaques do nosso Boletim da Bola, aqui no PP, da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Bem, na abertura do programa eu sempre faço aquela pergunta para você que navega com a gente. Você tem fome de quê, hein? É a pergunta que eu faço sempre na abertura do nosso programa. Você sabe que ali é mais que um pedido. Tudo no seu aplicativo. Pediu, chegou. Muito bem, nosso Boletim da Bola começando aqui no Futebol ao Vivo, na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, na Web Cop News do Walter Correia e mais um montão de web rádio que retransmite a gente no programa. Claro que não é sempre no mesmo horário, o arquivo fica disponível através de uma senha para que essas emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios à internet, postem na sua programação no horário determinado. Vamos então lá para o programa. Aliás, na abertura do programa, eu não sei se você está precisando de aparelhos odontológicos, né? Ortodônticos que fala, né? Isso. Eu tenho uma clínica odontológica aqui em Sorocaba que faz muito sucesso porque ela é muito tecnológica, né? Eu, inclusive, queria abrir aqui a imagem para aparecer nosso querido Dr. Alexandre da Or2U. Dr. Alexandre está aqui, ao nosso lado. Doutor, quanta tecnologia, hein? Que coisa sensacional. A gente hoje a tecnologia está ajudando muito, porque a gente conseguiu livrar alguns procedimentos que eram muito traumáticos e muito difíceis de alguns pacientes aceitarem. Sim. Por exemplo, com o scanner 3D a gente consegue eliminar a moldagem, que é aquela antiga massinha que se colocava na boca com uma moldeira, que é bem desconfortável. Alguns clientes têm ânsia, chegam até a passar mal durante esse procedimento. Então, com esse escaneamento 3D, com esse scanner 3D, nós ganhamos tempo, ganhamos mais uma previsibilidade do tratamento, conseguimos ver na hora sensacional, em 3D as imagens, ampliar, diminuir, virar para até visões que a gente não consegue ter na boca. E com isso nos dá muito mais recurso de diagnóstico, mais precisão diagnóstica e muito mais conforto para o nosso cliente no dia a dia. Entendi. A paciente, inclusive, né, doutor, observou antes ou depois aí, não foi isso nessas imagens? Deu para a gente notar? Isso. No caso dela, nós estávamos fazendo uma simulação de um tratamento ortodôntico, através do uso dos alinhadores Invisalign. Então nós conseguimos pegar como ela é hoje e já com a inteligência artificial do próprio software fazer uma simulação, e antes dela sair da cadeira ela já consegue entender como o tratamento dela vai ficar no final. E juntos nós discutimos todos os parâmetros, o que agrada a ela, o que não agrada. A própria cliente pode fazer algumas modificações para poder brincar no software, e junto comigo a gente determinar o melhor caminho e a melhor estética final. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo atingir o objetivo final do tratamento, que é o objetivo ortodôntico, e já atingindo o objetivo estético do meu cliente. Como é que ele vai ficar para ele no final. Então é um recurso bem legal para ele aí. Legal. Obrigado, doutor. Doutor Alexandre Or2U, aqui também do nosso Boletim da Bola, na abertura do programa que está praticamente começando. Lembro 2 coisas. Nós vamos fazer o seguinte, durante toda essa semana, todos os dias, R$200 no Pix para você que compartilhar. Então eu vou dar uma navegada pela nossa rede social e falar, olha, tem gente, tem gente, compartilhando, né? Isso, não é isso? Tem gente compartilhando a nossa programação aqui do Boletim da Bola, então a gente vai escolher alguém para ganhar R$200. Fizemos aqui um bem bolado com vários clientes da gente para te dar de presente esses R$200 de Pix. Não, vocês dois não concorrem. A produção aqui está querendo ganhar os duzentão por dia do Pix durante essa semana. De segunda até a sexta-feira a gente vai dar esse prêmio aí para quem compartilha a nossa live. E você que está no YouTube também,
A hora que você dá o joinha, a hora que você acabar se inscrevendo, você também será um dos que vão concorrer aos R$200 no Pix aqui na nossa programação esportiva do Boletim da Bola, que está começando agora. Olha, eu sempre programo aqui os alôs dos nossos ouvintes. Tem muito alô chegando aí já, produção? Muito bem, então já nós vamos falar o nome dessas pessoas que estão aqui no nosso Boletim da Bola, na chamadinha desse programa de começo de semana, porque durante a semana vamos ter muita jornada esportiva e, claro, você vai ficar sabendo de tudo aqui pelo nosso Boletim da Bola. Você sabe que o nosso programa é em nome da Nil Móveis Planejados, no Campolim e também no Iguatemi. A Nil está sempre com a gente aqui na programação do nosso Boletim da Bola. Clínica Odontológica Ortuiu, doutor Alexandre falou agora há pouco, né, uma clínica dentária aqui em Sorocaba. Restaurante Poiá, o menor espeto gourmet do Poiá. São 5 unidades no Brasil, uma aqui em Sorocaba. Adelaço Moda Masculina no Shopping Pátio Cianê. A única loja moda masculina no Pátio Cianê é a Adelaço. Em nome também da Presença Seguros, seguro de casa, seguro de carro, seguro pessoal. Splash Baig, 750 lojas do Brasil, eles estão em 5 continentes. Piscina no quintal de casa não é boa? Além de ser, valoriza. Em nome também de uma agência de turismo, Mundo Colo Personalité, Virtus.ag. O app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus, eles estão em todas as plataformas. O nosso Boletim da Bola também em nome da Revi. É um aplicativo onde ali você encontra o mundo automotivo, oficinas, prestadores de serviços, borracharia, enfim, lava rápido. Revi.com.br, é só você baixar que é gratuito. E em nome também dos vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Pois é, se você precisa vender um produto, esse é o nome, vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Bem, Boletim da Bola, vamos para o programa então. A gente fez uma abertura, a gente fez uma manchetinha aqui, agora o giro em nome da Intel. Computadores com processadores Intel, na Perfect Color lá tem locação de equipamentos. Olha que coisa sensacional, porque hoje, às vezes as empresas elas precisam de uma demanda maior e precisam de outros equipamentos, por isso essa locação. Notebook, uma impressora, e lá você vai encontrar na Perfect Color. Vamos então pelo Giro pelo Brasil. Olha aí, ó. Pois é, sou eu. Vamos girar pelo Brasil as informações para você continuar sendo o nosso ouvinte bem informado, né? E saber também, quando você chega num assunto, né, produção? A pessoa fala, opa, o cara tá bem informado. Como é que você tá sabendo de tudo isso? Nem te conto, tô ouvindo o Boletim da Bola com o Jarbas Duarte, não é? Muito bem, vamos lá então. Começa com o que, produção? Vamos começar o giro aqui do Boletim da Bola, edição de hoje. Vamos falar da Copinha. 4 jogos nas oitavas de final dessa Copa dos Meninos do Brasil. Esses jogos serão realizados, essas partidas serão, claro, em campo, alguns dos principais clubes do futebol brasileiro. O Atlético do Paraná, o Cruzeiro, o Goiás, Palmeiras e o Sport. Eles estão em busca pelo título. 16 dos 128 times que começaram essa competição. Os outros confrontos serão disputados ainda essa semana. Desde a segunda fase, a disputa é no sistema eliminatório, jogo único. Em caso de empate, no normal, né, a definição vai para penalidades. A final da Copinha está marcada para o dia 25, data do aniversário de São Paulo. Bem, vamos lá então. Os times. Vamos falar pelo Santos para começar, né? Peixe, você sabe que o Gabriel Pirani, um dos reforços caseiros do Santos, não é, produção? Você sabia disso? Emprestado do Cuiabá, na disputa do Campeonato Brasileiro, o meia que tem 20 anos foi reintegrado ao elenco após um pedido do novo treinador, né? O Daí que pediu. E pelo Dourado, o jogador do Santos atuou em 10 partidas no Campeonato Brasileiro e marcou... Quantos gols o Pirani marcou, produção? Você tem ideia? Só um gol. Não pode ser, verdade? Um gol só. A produção está dizendo aqui. Para o Pirani, a passagem pelo clube do Mato Grosso foi importante para evoluir e retornar mais forte ao Peixe. Mas vamos lá.
Os destaques que a gente vê pelos portais, Rodrigo Fernandes e Miguelito se aproximam de retorno ao Santos. A dupla treinou normalmente no domingo e pode ficar à disposição do treinador. Agora, com relação aos outros, o Ivonei fez um gol que Pelé não fez e homenageou o rei na copinha. A goleada foi sobre o Bahia, garantindo o Peixe às oitavas de final. O prêmio Denner, determinado esse ano, 2 santistas vão concorrer aos gols da terceira fase da Copa dos Meninos do Brasil. Então vamos lá. Passou a primeira semana, o Santos venceu 2-1, o jogo foi contra o Mirassol. E teve a estreia de 3 reforços contratados. O João Lucas, o Dodge e o Mendonça. Aliás, o Odair, ele gostou do que viu, segundo uma coletiva que eu assisti. Agora, o trio de reforços foi titular na estreia. O jogo foi na Vila e o João Lucas, que é da lateral direita, o Dodge, que é o meio campo, e o Mendonça do ataque, atenderam as expectativas do treinador, produção? Não foi isso que ele comentou? E pelo que eu vi da torcida, nós temos no nosso departamento esportivo o santista, é do financeiro. Ele é rigoroso e disse que o time jogou bem. Bom, dos 3, quem mais se destacou foi o Mendonça, produção? Aliás, o atacante começou a partida contra o Mirassol. Eu senti ele meio tímido, sem acertar uma coisa ou outra, mas foi melhorando. Porque ele foi sentindo o clima da torcida, o tempo foi passando. Na segunda etapa, com o ajuste do posicionamento, ele deixou a ponta para jogar centralizado. Olha que são as coisas. O time começa taticamente de um jeito e vai se moldando ao longo do jogo. É o que eu disse aqui. Melhorou no segundo tempo, depois do ajuste de posicionamento feito pelo treinador Odair. Agora, produção, tem uma coisa que chamou a atenção, não sei se vocês viram. Os 2 produtores aqui. Eu tenho um produtor que é A e B, um de cada lado da nossa bancada. Um é São Paulino e outro é palmeirense. Esse assunto não vai interessar pelos 2, que você não torce pro Santos. O que chamou a atenção, você que torce, foi o vigor físico do Mendonça. O jogador, no fim de segundo tempo, bem pertinho de ser substituído, ele deu uma arrancada do campo de defesa para o campo de ataque, foi um negócio sensacional. Pressionou o goleiro já no primeiro jogo, deu para sentir que o cara tá com fome de bola, Agora, o Dodge, apesar de também ser tremendamente na entrada, ganhou um destaque bom, não foi tão ruim assim. O Santos sofreu em relação a defensivamente falando, pelo que eu vi, um pedacinho do jogo pelo lado direito, onde estava o reforço da posição. Claro, o volante precisou se desdobrar na marcação dos 2 lados, porque os companheiros no meio campo iam e demoravam para voltar. 2 jogadores mais acostumados a marcar. Mas aí se você vai perguntar, ô Jarbas, o Santos continua procurando atletas? Eu acho o seguinte, pelo que eu vi, o Santos de olho no mercado em busca de alguma opção que se encaixe financeiramente no time. O que se diz respeito vai gastar, tem que gastar, para atender a tendência da comissão técnica e os pedidos do treinador. O Peixe joga na quarta contra o Guarani, não é isso, produção? Que hora que vai ser o jogo em Campinas, Que hora que vai começar esse jogo? Vê aí na tabela, por favor. Quarta contra o Guarani. 9h35 da noite, então, muito bem. Guarani e Santos na próxima quarta, 9h35 da noite. Bem, do Peixe, vamos falar do Palmeiras. Eu navego sempre aqui nas páginas dos portais esportivos, Estão dizendo que o Palmeiras também vai para o mercado de novo. Pode, inclusive, reforçar o time na saída do Danilo. O Abel, inclusive, cobrou essa reposição. Qualidade custa dinheiro. Eu vi um pedacinho da coletiva. Aliás, produção? As coletivas vão girar 24 horas aqui, pelo menos essas primeiras da temporada 23. O Verdão vai usar o Paulistão para a preparação da Supercopa. Não sei se você ouvindo dizer isso. Você torce para o Palmeiras, sabe disso, O Abel está minimizando o estadual. O Verdão está buscando vaga nas quartas de final na Copinha. Enfrenta o Mirassol, produção? Mas vamos falar um pouquinho do jogo de sábado. Inclusive, eu transmiti aqui com Hidalgo, com Cláudio, com Lucas e com Valtinho no plantão. O empate sem gols contra o São Bento no Allianz Parque no sábado foi uma estreia, não foi assim dos sonhos, do torcedor, Quem é palmeirense sabe do que eu estou falando. O Palmeiras sendo
o time campeão da temporada, o atual campeão, aliás, o atual. Ele está buscando mais um título, mas os números estão mostrando um amplo domínio alviverde. Não sei se vocês viram os números, mas estava lá aquelas marcações que eles falam. 66% posse de bola do Verdão, e o que sobrou, resto para outro time. São 18 finalizações contra 8 para o time de Sorocaba. 2 gols de impedimento, inclusive, né, produção? Aliás, 2 bolas na trave. O desempenho ficou, eu acho, o Hidalgo também concordou comigo, longe do que é o Verdão. Agora, uma coisa eu tenho que falar. O Hendrick, esse menino de 16 anos, fez a sua primeira temporada, desde o início, né, como profissional. Estreou no jogo de sábado. Após a partida, ele comentou a sua oportunidade de estar no time principal. Segundo o Hidalgo, e eu também concordo, não foi tudo isso. Ele fez uma autoavaliação numa coletiva, viu, Hidalgo? Ele disse que o seu desempenho durante os 87 minutos que esteve em campo não foi tão ruim assim. Mas ele agradece a oportunidade, inclusive para melhorar dos companheiros, né? E diz também que se divertiu muito. Aliás, ele disse que a maior diversão dele é jogar bola. Pô, se divertir assim, ganhar esse dinheirão, não é bom? Não importa se tem 16 ou 36, ele disse na coletiva que quer se divertir. Um garoto. Outra coisa que eu vi o Palmeiras, eu ia até falar sobre isso no Boletim da Bola. Outra coisa que eu notei nos portais. Outra coisa que eu vi, o Palmeiras e o Nottingham Forest estão encaminhando a negociação de Danilo. Isso você já sabe também, porque a gente contou aqui no Boletim da Bola. O jogador, ele já liberado em viagem para a Inglaterra para realizar exames médicos, né, produção, e assinar o contrato. O valor da venda é de 20 milhões de euros. Quanto dá 20 milhões de euros? Faz a soma aí. Quanto é que está a cotação do dólar? Ah, não é dólar? Ah, é euros, é verdade. 20 milhões de euros dá quanto? Em reais? 110 milhões. Esse valor poderá ser pago de forma parcelada. Ah, ainda bem, né? Oh, pelo amor de Deus. Como diz o Gustavo Lima, eu não quero saber quanto custa, eu quero saber o valor da parcela. Esse valor, então, ele vai ser parcelado. Foi publicado, inclusive, nesses portais, inclusive, que a gente acompanha. Quem que foi, produção? Acho que foi o René Casagrande, né? Do GE, né? Agora, o Nottingham vai pagar 10 milhões de euros, que são quanto? 55 milhões de reais ao Verdão, neste ano. 2 milhões de euros e mais os 8 no ano que vem e seguinte. Os 8 milhões de euros, que dá quanto você falou? 44 milhões de reais em 2024 e depois 2025. Então, parcelado. Esse restante do valor aí de 11 milhões. Caramba, eu tenho uns boletos para pagar aí, quando eu ouço esses valores aí eu fico louco. Não é? Bem, do Palmeiras vamos pro São Paulo. O que a gente vai falar do São Paulo, dos portais esportivos, viu? Novo São Paulo repete velhos problemas. Eu, quando li no portal de futebol aqui, eu falei, mas será que vai ser a mesma coisa? O torcedor de São Paulo, eu tenho aqui na produção um também, né? Aí, ó, começa a falar e já fica alegre. O Ceni colocou em campo o time, ouviu vaias da torcida no encerramento da partida, o empate foi contra o Ituano. O Rogério minimizou a vaia, diz que recíproco do ano passado. As atuações estão se repetindo. Na Copinha o São Paulo perdeu para o América, né? O seu time também de virada, hein? Ficou fora da Copinha, que vexame. Mas vamos lá, falar um pouquinho deste jogo, dessas vaias. O São Paulo esbarrou na retranca do Ituano. Eu falei com a Cas Félix, você sabe quem é o Cas, né? Ele é de marketing lá do Ituano. Ele realmente, naquela conversa que porque eu já falei aqui, eu participo de grupos de WhatsApp. Aí você fala, como é que você consegue? Eu participo de grupos de WhatsApp do Santos, do Ituano, do Guarani, da Ponte, do São Paulo, do que mais? Do Inter, do Grêmio, né? Do Curitiba, do Atlético. Eu fico sabendo aqui, ó. E por isso eu andei sabendo. Claro, essa frustração. Quantos mil torcedores estavam no Morumbi ontem? Sério? 45 mil presentes no Morumbi ontem? O jeito do São Paulo jogar nesse ano
primeiro jogo da temporada não impediu o São Paulinho daquela cornetada no final da partida. Ó, com bola rolando, pelo que eu vi um trecho dos melhores momentos, o Rogério apresentou as mesmas dificuldades do ano passado, principalmente na hora de bater pro gol. A chamada finalização. Claro, a posse de bola foi até mais, mas mesmo assim não conseguiu transformar o domínio em gols. Aí você vai perguntar, ô Jarbas, você está fazendo o boletim da bola, como é que fica essa situação para o São Paulo? Ó, apesar do empate na estreia, o São Paulo lidera o B do Paulistão com 1 ponto. Isso porque os demais times da chave perderam. Quem perdeu? Mirassol perdeu. Quem mais? O Guarani perdeu. E o Água Santa. O Ituano também com 1 ponto é o segundo do grupo C. Já o São Paulino, né, aqui ó, mais vibrante, diz que está perto do título. Você falou que teve quanto? 45 mil pessoas no Morumbi? Quanto deu de grana isso aí? Quanto? Quanto deu de tutu? Quase R$1.700.000 a arrecadação. Bom! Ó, para fechar o São Paulo. A próxima rodada, o aniversário do São Paulo e Ituano. Na quarta, o Ituano pega a Portuguesa em Itu. Já o São Paulo volta a campo na quinta, 7h30 da noite, contra a Ferroviária de Araraquara. O jogo vai ser no Morumbi ou lá em Ferroviária, como disse um amigo meu? Onde vai ser o jogo? Lá em Ferroviária. Vai ser em Araraquara, então, na terra do nosso querido Oswaldo, Pigato Júnior e Caio Júlio César. Do Morumbi, vamos pro Parque São Jorge? Vamos pro Parque São Jorge? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui, que o programa vai longe hoje, hein? Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro Genésio. Genésio daqui a pouco tem uma reunião comigo. Ô Genésio, um abraço pra você, cara. Segura aí que daqui a pouco eu tô aí. Vou até a zona industrial, conversar com o Genésio. Genésio adora aqui o Boletim da Bola, as transmissões esportivas. Precisa fazer um patrocínio aqui hoje, Genésio. Calma que nós chegamos lá. Vamos lá então. Ó, o Corinthians. Eu não sei se você percebeu, mas eu vi nos melhores momentos aqui na telinha. O Corinthians está sentindo bastante a falta de algumas peças que não se encaixaram nesse novo esquema do treinador do Timão. Entendo, desfalques, até o Hidalgo comentou na transmissão de ontem, o time perdeu na estreia. 1-0 foi o jogo e eu fiz aqui a transmissão, né? Junto com o Hidalgo, com a rede FPI, com os comentários do Capitão Hidalgo. Ó, os repórteres, o Claudinho e o Lucas também tiveram junto mesmo com o Walter Correa. Mas ó, o jogo, o Lázaro anda dizendo por aí, eu vi a coletiva, que sentiu a derrota por causa de desfalques. O Guedes está vendo o ambiente leve. Já o Cássio diz que o Corinthians, diz que o Timão tem muito que melhorar e falta de ritmo. Aliás, o Cássio, se você me permite fazer um comentário sobre você, você foi o cara ontem, pelo amor de Deus, a defesa que o Cássio fez, produção, hein? Vocês viram? Não é verdade? É verdade, eu falei isso aí. O Cássio não faz defesa, ele faz milagre. Então vamos falar um pouquinho desse Corinthians que não se impôs em campo e perdeu para o Bragantino pelo placar de 1-0. Jogo que eu fiz aqui, a transmissão na Rádio Futebol. Vamos lá. O Bragantino venceu, como você sabe. A vitória foi marcada pelo Arthur. Rapaz, o Hidalgo falou desse Arthur, eu também, o tempo todo. O Hidalgo teceu elogios, olha que bonito. Ele é bom, viu, esse Arthur. A estreia do Fernando Lázaro, segundo o que a gente ouviu, não se impôs diante do adversário. Nós vimos isso e o Hidalgo comentou. Eu sou obrigado a falar aqui no Boletim da Bola. Eu falo que os portais estão dizendo, e claro, a maioria das coisas eu ouço do Hidalgo, porque ele é a opinião do nosso comentarista. Porque lá nos portais estão falando o seguinte, que o time do Bragantino foi melhor. Tanto é que o Cássio salvou o time. Defesas que eu vou falar uma coisa pra você, viu? Olha, defesas assim só o Cássio. A pergunta que não quer calar, como fica o Corinthians? 3 pontos no grupo A, o Bragantino está empatado com o Botafogo e o Santos, que também venceram, né, produção? As primeiras partidas da rodada. O Corinthians, 100 pontos, está no C, no grupo. Quanto foi de público lá no Corinthians? Eu não sei. Em Bragança foi quanto? Quanto? 10.451. De grana deu quanto lá? Quanto deu?
515 mil reais, isso. Vamos lá, próximos jogos. A próxima rodada, Bragantino e Corinthians. O Bragantino joga na quarta, né? O Massa Bruta visita o São Bernardo, lá no 1º de maio, no ABC Paulista, às 7h30 da noite. O Corinthians recebe o Água Santa na Neoquímica Arena, em São Paulo. Esse jogo do Corinthians vamos transmitir, então, no meio de semana. Vamos lá, um pulinho a Curitiba. Vamos falar dos times de lá. Porque você sabe, o Boletim da Bola é também da rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, uma audiência impressionante e uma quantidade gigantesca de torcedores do Furacão e do Coxa. Ó, o Atlético está anunciando a contratação do lateral Fernando Echapé. O Fernandinho volta a jogar no Paranense após 18 anos de balançar a rede. O Turra comemorou a estreia com goleada. Ele está dizendo aí que o time vai apresentar um bom trabalho. Foi contra o Rio Branco, né, produção? O Furacão. Quanto foi? É goleada, mas quanto foi o jogo? 4-1, isso? Ontem, madrugada adentro, olha que coisa bonita aí. Eu andei vendo a coletiva do Furacão. A goleada foi ampliada. O jogo foi em Paranaguá, né, produção? Aliás, o Pablo fez 3 gols e comandou o triunfo do primeiro tempo. Olha que bonito. O Fernandinho acabou fechando a conta desse placar e fazendo a vitória de 4 para cima do Rio Branco. No Twitter do Furacão eu vi que a negociação está andando. O lateral esquerdo Abner está anunciado oficialmente. 22 anos ele tem, ele acertou válido até 29 contra o time espanhol. O Abner está então indo embora oficialmente, declarado como novo contratado do Betis. Esses dois times, o Rio Branco volta na terça, encara o Maringá, 8 da noite é o jogo. Você que é ouvinte da rádio CWB News, a rádio de Hidalgo. Maringá recebe o Rio Branco, 8 da noite é o jogo, né, produção? Agora o Furacão joga na quarta contra o Aruco. Tá marcado para que hora o jogo? 7h15. Neste meio de semana. Bem, do Alto da Glória, vamos para o Couto Pereira. Pois é, com gol de Manga, o Curitiba. Ele venceu o 1-0. O Aruco, na estreia do Paranaense. O Alviverde buscou, na reta final, essa vitória no segundo tempo. O Antônio Oliveira, aliás, eu vi também essa coletiva do Antônio Oliveira, no começo da madrugada, adentro, ele aponta uma ansiedade e avaliou, viu? Avaliou essa partida como uma estreia boa. O treinador valorizou, claro, o equilíbrio da equipe e revelou pontos que não agradaram durante o jogo nessa coletiva. Um detalhe que foi legal: mulheres e crianças comandaram a festa, lotado o estádio no Couto Pereira. O clube conseguiu reverter a pena de mando de forma parcial na partida contra o Aruco. Na Copinha, você sabe, o Curitiba perdeu nos pênaltis para o Novo Horizontino, empate 0-0 normal e 4-3 nos pênaltis e deu tchau, tchau, bye bye, so long, very well. Bem, de Curitiba vamos para o Rio de Janeiro. Pede uma passagem para o Mundo Colo Personalité, que é a nossa agência de turismo. Pede para o Pedro lá, vê se o Pedro não está ocupado, pede para Ieda. Chegando no Rio, o Flamengo goleou a Portuguesa. 4-1 foi o jogo, né, produção, na estreia do Vitão. O Vitor Pereira, o quê? O Pedro, Gabigol, Fabrício, Bruno, quem mais fez gol lá, produção? Dos 4-1? O Thiago. O Vitor Pereira destacou, claro, a qualidade do time, elogiou a presença da torcida e apontou o bom comportamento ofensivo e defensivo do seu time. O destaque que eu vi pelos portais, você sabe, quem acompanha o Boletim da Bola sabe, os comentários não são aqui do Jarbas. Eu estou falando o que eu vejo e leio nos portais, porque esse programa é uma volta pelos portais. O velho hábito da 9, o Gabigol agora fez gol a 10, camisa 10. O atacante marcou o seu segundo na vitória contra o 4-1 sobre a Portuguesa. Ele fez o segundo gol, né, professor, não foi? O segundo? Isso. Você que gosta de números. Com a 9, o Gabigol disputou 210 jogos, marcou 133 gols. Ele ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas do Brasil e uma Recopa. E
Quantos estaduais ele ganhou, o Gabigol? 4 ou 3? Quantas? 3, é verdade. Gabigol, 3 campeonatos cariocas. Bem, do Flamengo, vamos do Ninho do Urubu para Caio Martins. Botafogo perdeu, né, produção? Foi pro Audax. Quanto foi o jogo? 1-0. Claro, deixou a desejar na estreia, nessa derrota contra o time do Audax Rio. O Lúcio Flávio, ele adiantou aí no assunto na estreia, disse que o time B está com um bom começo. O primeiro tempo, até pelo que eu vi os melhores momentos, foi razoável. O desempenho foi feito por falta de experiência do time, o que falaram aí. Nesse giro, a gente vai sair de Caio Martins e vamos a Porto Alegre. Times gaúchos. O Grêmio, tem o Grêmio aí? Tratado como reforço, Kahneman, olha que coisa bonita, iniciou a temporada em alta. A convivência é de um problema físico, aliás, desde 2020, né, produção? Mas ele está iniciando o ano sendo elogiado por acertar um pouquinho a permanência de alguns lances. Porque, veja, o Grêmio chega a 9 mil sócios desde o início da chegada do Soares. Acho que foi quinta-feira que eu falei aqui, que também chegou a 70 mil associados ativos. Chegada do Soares, 9 mil a mais. Bom, né? A notícia boa pro lado do Grêmio é que na Copinha, nessa abertura da terceira fase, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e o citado Grêmio são os 8 partidas ao longo do dia. Eu acho que, antes da chegada do fim de semana, o Grêmio vai anunciar o João Pedro. Aliás, estão falando muito sobre isso. O João estava onde, produção? O João Pedro? Qual que é o time de Portugal que ele estava? Vocês lembram? No Porto. Aliás, a 10ª contratação gremista, viu? Bem, no Giro pelo Brasil, no Boletim da Bola, que acontece todos os dias aqui no aplicativo da Rádio Futebol, o Bahia vai ser destaque aqui na nossa programação. Mas antes do Bahia, deixa eu ver quem é que está ligado na minha transmissão aqui, no nosso Boletim da Bola, e quer mandar um alô pra gente aqui, né? Deixa eu ver aqui quem quer mandar alô. Posso colocar o áudio no ar aqui, produção? Posso? É do Marcos Fernando que está mandando alô pra gente aqui. Tem um áudio do Marcos Fernando. Marcos Fernando é Mastermind. Marcão, um abraço pra você, cara. Obrigado aí pela sua audiência, sempre acompanhando o nosso Boletim da Bola aqui no Futebol ao Vivo, viu, Marcão? Muito legal saber que você está sempre com a gente aqui no Futebol ao Vivo. Tem um áudio do Marcos Fernando aí? Tem aí. Ô, Marcão, tudo bem, cara? Tudo bem, Marcos? Jarbas Duarte e ouvintes do Boletim da Bola. Meu garoto. Pessoal, estou passando por aqui para dizer que o Boletim da Bola está sempre comigo. Ele mexe entre um cliente e outro, eu estou escutando o que está acontecendo. Poxa. Gosto de saber o que está acontecendo com o meu Palmeiras e no mundo do futebol em geral. Obrigado, Marcos. E afinal de contas, o Jarbas, por tudo isso que ele faz, sempre consegue colocar a gente a par do que está acontecendo. Jarbas Duarte, um super abraço para você. Obrigado, Marcos. O pessoal que acompanha o Boletim da Bola, meu nome é Marcos Fernando, eu sou o diretor da Mastermind de Treinamentos e da Fundação Napoleão Hill para toda a região metropolitana de Sorocaba. E o que nós fazemos é levar desenvolvimento humano, técnicas de liderança, de vendas, oratória, habilidades e atitudes de alta performance para você que é líder, para você que é vendedor, para você que depende do mercado profissional para construir a tua vida, a tua existência e os teus negócios. Tá de alguma coisa? Estamos aqui. Se precisar se desenvolver, nós estamos aqui. Opa! 15998535949. Um super abraço para todos vocês. Opa, legal, Marcão. Fala, Marcão. Depois se você precisar... Depois se você precisar anotar esse número do Marcão, você volta um pouquinho aí o vídeo no nosso YouTube para você mandar um alô pra gente aqui. Quem mais navega e curta a gente, tá mandando alô? Tem mais gente aí, produção? Quem? O Marcelo Lima, repórter? Quero ouvir, Marcelinho! Olá, Jarbas Duarte, Capitão Hidalgo e amigos do Boletim da Bola. Eu sou Marcelo Lima, passando aqui para desejar um feliz 2023 a todos vocês. E dizendo que, ainda que eu esteja como locutor oficial do Açaí Atacadista na freguesia do Ó, na cidade de São Paulo, estou voltando também, logo mais, para alguma emissora, para fazermos o Campeonato Paulista, que vai começar nesse próximo final de semana. E evidentemente estamos todos ávidos para voltarmos à ativa. Claro que não de forma assim integral,
como eu militei durante muito tempo, mas de forma assim moderada e com algumas participações. Quero desejar a todos os amigos do Boletim da Bola um grande 2023. Um forte abraço a todos. Opa, Marcelo, obrigado. Marcelo Lima, repórter. Opa, vê aí, Marcelão. Que o cachê do Marcelo é caro demais, cara. Não é, Marcelão? Bem, continuando o Boletim da Bola, vamos falar do futebol baiano, é isso? Né, produção? O Bahia tá assim, o Ricardo Goulart, ele resolveu no segundo tempo e o Bahia venceu o Jacuipense. É isso o nome? Jacuipense, acho que é assim que fala. O jogo foi fora de casa. O Meia entrou na etapa final e deu a vitória tricolor no Valfredão. As atuações, pelo que eu vi por aí, a defesa foi bem, o Goulart brilhou no gol decisivo. Aliás, o Paiva acabou dizendo numa coletiva que eu também vi madrugada dentro que o time saiu da zona do confronto para vencer o Jacuipense. Saiu da zona de conforto, né? Aliás, o treinador elogiou o trabalho dos jogadores diante da diversidade do jogo. Do Baiano pro Mineiro. O Cruzeiro tá assim, só para você ter uma ideia. A toca lá. Aliás, o Valdez cancelou a viagem para acertar com o Cruzeiro. Você sabia disso, né, produção? Ele tá pertinho do Boca. Agora, bem pertinho do Cruzeiro tá o Gilberto. Aliás, o Gilberto, ele ficou fora do amistoso do Auas. O Giba, inclusive, o Gilberto, ele dividiu artilharia lá no Oriente Médio. William faz parte do treino do elenco na Toca da Raposa e está próximo de fazer uma partida. O Matheus Davó, lembra do Matheus Davó, produção? Hein? Eu narrei alguns jogos do Matheus Davó pela CBN lá de Campinas. E você sabe que ele está dizendo que está revelado na posição preferida no Cruzeiro e está valorizando a experiência pelos Estados Unidos. Ele chegou à Toca da Raposa após passagens pelo Bahia, buscou afirmação aí nesse setor desfalcado do Cruzeiro. Uma coisa para tranquilizar o torcedor do Grêmio. Vocês lembram do Henrique Silva, né? Não? Vocês não estão lendo nada, né? O Henrique, para quem não sabe, viu? Ele sofreu uma pancada na nuca no lance com o atacante Jadson. O Jadson é do Cuiabá. O jogo foi válido pela terceira fase da Copinha em Cravinhos. A Raposa, inclusive, avançou para as oitavas. O jogador saiu de ambulância, gente. Mas fique tranquilo, aquele que gosta do futebol do Henrique Silva, o moleque bom de bola, ele tá bem. E não foi nada assim de grave, nada de risco, tudo certo com ele. Só foi um susto, né, na hora do jogo. Bem, vamos lá, rodando e mostrando para você. Eu vou falar aqui a rodada, começar com o de São Paulo pro meio de semana. Amanhã, o São Bento joga às 3h30 contra o Santo André. Às 7h30, a Mirassol recebe a Inter de Limeira. Na quarta, o São Bernardo recebe o Bragantino. Às 7h, o Corinthians pega o Água Santa às 7h30. Ainda na quarta, o Ituano recebe a Portuguesa às 8h30. O Guarani recebe o Santos, em Campinas. E a Ferroviária joga na quinta contra o São Paulo, 7h30. E o Botafogo recebe o Palmeiras, 9h30. A rodada do Paulistão de meio de semana. Você que é ouvinte na Rádio CWB News, na Rádio Hidalgo, olha aqui, preste atenção na segunda rodada do Campeonato do Paraná. Amanhã o Maringá recebe o Rio Branco, 8h. Na quarta, o São Josiense joga às 3h30, recebe na quarta o Cianorte. O Aruco também joga na quarta contra o Atlético do Paraná, 7h15. E em Foz do Iguaçu recebe o Curitiba, 9h30. Quarta ainda, Londrina e Cascavel. Na quinta, o Operário recebe o Azures. O jogo está marcado, Operário e Azures, quinta, 7h15. Próxima rodada do Campeonato Carioca. Para você que se liga no Rio de Janeiro, o Fluminense joga amanhã contra o Nova Iguaçu, 9h10. O Bangu joga na quarta, recebe o Resende às 3h30. Na quarta ainda, teremos Madureira e Flamengo às 7h, Portuguesa e Boa Vista às 9h. Na quinta, o Volta Redonda recebe o Botafogo. Na 7h30, o Audax Rio recebe também na quinta o Vasco da Gama, 9h10. No Campeonato Baiano,
É a terceira rodada já, viu? Na quarta, 7h15, Juazeirense recebe o Vitória. Na quarta, ainda o Bahia pega o Atlético, às 9h30 da noite. Aí no sábado tem jogo também. Nesse meio de semana, na quarta, os 2 jogos apenas pelo Campeonato Baiano. Bom, então é isso. Nosso Boletim da Bola vai ficando por aqui no Futebol ao Vivo. Obrigado mais uma vez você que navegou com a gente aqui pela Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, a Web Cop News, a rádio do Walter Correia e também o aplicativo do Futebol ao Vivo, mais uma vez aqui no nosso Boletim da Bola. Lembrando que o programa acontece, a primeira edição é bem cedinho, depois reprisa na programação, ou seja, se você clicar no aplicativo da Rádio Futebol ou radiofutebol.com.br, qualquer hora do dia e da noite nós temos aqui uma atualização. Mas de madrugada também? Sim! Você acordou de madrugada, daquela idinha no banheiro, tá meio sem sono, clica no aplicativo que você vai conferir novidades esportivas do seu clube de coração. Combinado? Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, a gente se fala logo logo em mais uma edição do nosso Boletim da Bola que tá ficando por aqui. Tchau, gente. Um abraço pra você do tamanho do Brasil, hein? E vê se cuida, viu?